galera, vamos continuar então nossos estudos sobre a nota técnica número 4, que fala sobre a biossegurança no contexto da Covid. Olha, no nosso primeiro bloco, eu falei uma parte introdutória, lembrei do primeiro caso do Covid, lembrei da primeira vacina do mundo, primeira vacina no Brasil, quando que a Organização Mundial declarou emergência de saúde pública, quando que declarou pandemia, lembramos aí, né, das formas de transmissão, que ela pode ser transmitida pré-sintomática, sintomática, assintomática, vimos cada um. Vimos os principais sinais e sintomas, vimos o diagnóstico e aí falamos das medidas de proteção e prevenção nos serviços de urgência pré-hospitalar e transporte interinstitucional, ok? Agora nós vamos dar continuação. Vamos falar das medidas de prevenção e proteção à Covid em outros ambientes de saúde. Então vem comigo. Então, continuando. Nós falamos, então, dos serviços móveis de urgência, emergência e transporte interinstituição, agora para todos os serviços de saúde, na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência. Então, olha só, consultas ambulatoriais. Ao agendar consultas, questione se o paciente apresenta sintomas de infecção respiratória. Em caso positivo, esse paciente deve ser orientado, se possível, a adiar a consulta para uma data que esteja a mais de 10 dias do início dos sintomas. Se o paciente relatar qualquer sintoma que possa indicar gravidade, deve ser orientado a procurar atendimento de urgência no pronto-socorro. Caso não seja possível adiar a consulta do paciente com sintomas de infecção, ele deve ser atendido com todas as precauções indicadas para avaliação de sintomáticos respiratórios. Preferencialmente, esse paciente deve ser agendado em um horário exclusivo, por exemplo, no último horário do dia, de forma a evitar que ele divida a sala de espera com outros pacientes. Após o atendimento, deve ser realizada a higienização do consultório e sala de espera. Então, olha só, galera, dia 1º do mês, o cara tem uma consulta. Um dia antes, a secretária liga. Ô, Vitor, vamos pegar eu aqui. Ô, Vitor, você tem uma consulta amanhã? Você tá com algum sintoma respiratório? Eu falo, tô com coriza, tô com dor no corpo, dei febre, dor de garganta. O que a secretária tem que fazer? Ela fala, olha, vamos fazer o seguinte, como o senhor está apresentando sintoma, nós estamos no Covid, vamos marcar sua consulta para daqui 10 dias. Ou melhor, qual foi o primeiro dia que o senhor teve sintoma? Aí eu vou falar, o primeiro sintoma foi há 3 dias. Então ela vai, olha, vamos marcar para daqui 7 dias pelo menos. Então, você pergunta o dia do primeiro sintoma e pelo menos 10 dias para frente. É uma consulta que eu não posso esperar. Posso marcar? Posso. Desde que eu tenha as medidas de precaução a paciente sintomático respiratório atendidas, que esse paciente, preferencialmente, seja atendido no último horário, onde ele não compartilhe sala de espera, consultório com os outros pacientes, ok? É muito importante reforçar as medidas de prevenção de infecção junto aos pacientes e acompanhantes, destacando o uso correto da máscara. Gente, uso correto da máscara. A máscara tem que estar limpa, seca, bem ajustada à face e que cubram todo o nariz, boca e queixo. O distanciamento social mínimo de 1 metro e a higienização das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica. Sempre lembrar, higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica. Não precisa ser os 2, ok? Na chegada ao serviço de saúde, os pacientes e acompanhantes devem ser instruídos a informar se estão com sintomas de infecção respiratória. Devem ser tomadas as ações preventivas apropriadas, como o uso de máscara limpa, seca, bem ajustada à face, a partir da entrada do serviço, se esse puder ser tolerado. E aí, gente, essa questão da máscara cirúrgica, né, é até legal. O paciente, quando ele chega na unidade de saúde,
O ideal é que você peça, se ele estiver usando a máscara de pano, né? E nós já falamos do uso da máscara de pano nas medidas de precaução, na aula de medida de precaução de Covid, porque o ideal seria você pegar e pedir para esse paciente substituir a máscara dele por uma máscara cirúrgica. Caso o indivíduo não possa tolerar o uso de máscara cirúrgica, devido, por exemplo, à presença de secreção excessiva ou falta de ar, ele deve ser imediatamente colocado em um local isolado. Então, olha, chegou no estabelecimento de saúde, o ideal é máscara cirúrgica. Ele não consegue usar máscara cirúrgica. Então, o que você vai fazer? Vai deixar ele num local isolado, tá? O atendimento ele tem que ser priorizado e deve ser orientado a realizar rigorosamente a higiene respiratória. O que é higiene respiratória ou etiqueta da tosse? Ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica para higienização das mãos. Então, o que é a higiene respiratória, etiqueta da tosse? É orientar o paciente a cobrir a boca e o nariz quando tossir e espirrar com papel descartável. Lembrando, gente, todas essas medidas servem para todos os serviços de saúde. É recomendado o uso de alertas visuais, então cartazes, placas e pôsteres na entrada do serviço de saúde em locais estratégicos, com informações sobre principais sinais e sintomas de Covid. Então, gente, cai na sua prova. Uma medida de prevenção e controle são alertas visuais com os principais sinais e sintomas verdadeiros. Tá? Além disso, forma correta para a higienização das mãos ou preparação alcoólica para as mãos 70%. Tá? Então, deve ser aí bem visível essas recomendações. Implementar procedimento de triagem, questionar sobre a presença de sintomas de uma infecção ou contato com pessoa suspeita ou confirmada nos últimos 10 dias. Então, o paciente chegou, vamos fazer um procedimento de triagem. Ao invés de deixar o paciente lá sentado, esperando na nossa unidade, no nosso pronto atendimento, já chegou, peraí, o senhor tem algum sinal e sintoma? Teve contato com algum caso confirmado, né, nos últimos 10 dias, confirmado ou suspeito? Para quê? Para saber qual conduta tomar diante desse paciente. Garantir o atendimento do paciente com sintomas de infecção do SARS-CoV ou outra infecção no menor tempo possível. Então, o atendimento do paciente com sintomas, ele deverá ocorrer no menor tempo possível e de preferência no local separado. Então, hoje, né, os hospitais, eles fizeram, né, alguns chamam ala Covid, outros chamam de covidário, outros chamam de ambulatório de Covid, que são locais que é onde pessoas sintomáticas são atendidas, né, com suspeita da doença. Fornecer suprimentos, isso aqui é uma dificuldade, vou falar, viu? Hoje, né, eu tô aqui com vocês, mas ontem mesmo, no meu posto de saúde, eu trabalho num ambulatório atualmente, no ambulatório onde eu trabalho, não tinha papel higiênico e não tinha papel toalha. Aí vem aí uma nota técnica que fala, né, fornecer suprimento, não tá tendo para o profissional de saúde, imagina para a população. Né? Então, uma das medidas de prevenção e controle é ter suprimentos para a população. E ainda, orientações para higiene respiratória. Então, prover máscara cirúrgica para paciente com sintoma de infecção. Tá? Então, todo paciente com sintoma de Covid, eu devo prover uma máscara cirúrgica. Lembra que a máscara cirúrgica ela é feita de 3 camadas, uma camada interna, uma camada externa e uma de meio filtrante, né? Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com acondicionamento por pedal para descarte dos lenços de papéis. Então, né, a gente tem aí que em todos os locais eu deveria ter lenço descartável e lixeira. Se eu tiver a lixeira, eu já levanto as mãos para o céu e agradeço. Prover dispensadores com preparações alcoólicas para higienização das mãos
na sala de espera e estimular a higienização das mãos. Então, olha, dispensador com preparação alcoólica. Então, todo local, né? Banheiro, sala de espera, sala de triagem, consultório, deverá ter o quê? Dispensador com preparação alcoólica. Prover condições para higiene simples da mão. O que eu preciso para ter condição de higienizar as mãos? Lavatório ou pia com dispensador de sabonete líquido. E aí, lá na nossa aula de higienização das mãos, a gente vê, né, os tipos de lavatório, o que é o lavatório, o que é uma pia. Suporte para papel toalha ou papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual. Lá no meu ontem a gente só tinha o quê? Nem o sabonete a gente não tinha, a gente só tinha o suporte com o papel toalha. Credo, Vitor, você está em Brasília, na capital, e é desse jeito? Você não viu nada, inocente. Orientar os pacientes e acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio sobre a necessidade de higienização das mãos com sabonete líquido, pelo menos 40 a 60 segundos e preparação alcoólica de 20 a 30 segundos. Orientar os pacientes a adotar higiene respiratória, né? Nós já falamos. Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo, flexionando ou lenço de papel. A maioria dos nossos serviços de saúde vai ter lenço de papel. Então, tossiu e espirrou, vai fazer assim, né, gente? Que a região do cotovelo você vai cobrir, né, o nariz e a boca. Não é assim, botando a mão na frente. Usar lenço de papel descartável para higiene nasal. Descartar imediatamente após o uso. Tá? Então, suou o nariz com o lenço, é para dobrar, jogar no lixo, não é para ficar na mão, botar no bolso, botar na bolsa, fica pegando aquilo ali não, viu, gente? Usou o lenço de papel, ele é descartável. Usou, jogou fora, lavou a mão. Evitar tocar mucosas como olho, nariz e boca. Realizar higienização das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica. Então, isso são medidas de higiene respiratória da tosse. Orientar que pacientes e acompanhantes e profissionais de saúde de apoio evitem tocar olhos, nariz, boca e mãos com as mãos não higienizadas. Então, se as mãos não estiverem limpas, né, a gente evita. Reforçar a necessidade da intensificação da limpeza ou desinfecção de objetos de superfície. Lembra lá nos serviços de saúde móvel? Lá na ambulância, a gente limpava com hipoclorito de sódio, ou com desinfetante, ou com álcool, né? Então, a gente lembra disso daqui. Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfície próxima ao paciente e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente. Então, o profissional de saúde tem que perder o costume de pegar na cama, só se for necessário. Entrou para atender o paciente numa enfermaria, num quarto, ou fazer uma medicação, toca somente o necessário. Manter os ambientes ventilados é outra medida de prevenção. Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados, né? Então, pacientes que os profissionais de saúde, cada um tem a sua caneta, sua prancheta, né? Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos, tá? Então, limpar, né? Monitores, ventiladores, oxímetros, aparelhos, né, termômetro, esfigmomamômetro, utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados. Orientar os profissionais de saúde de apoio quanto às medidas de precaução. Então, né, a gente já sabe quando vai ter precaução, né? A gente vai ter precaução de contato, precaução de gotícula e precaução de aerosol. Orientar os profissionais a utilizarem o EPI, tá? Caso entrem na área de isolamento. Prestem assistência direta ou realizem atividade a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados.
Os serviços de saúde devem implementar políticas que não sejam punitivas para permitir o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção respiratória seja afastado, permaneça em isolamento, seguindo as recomendações. Então, galera, essas questões de medida de prevenção e proteção, quando ele coloca, olha, deve implementar políticas públicas, é porque a gente tem que os profissionais, eles se infectam mais, né, do que outros profissionais pelo contato direto. Então, que eles possam também, que quando infectados, né, confirmados ou suspeitos, tenham também o seu momento de isolamento, ok? Se houver necessidade de encaminhamento, sempre notificar previamente, nós já falamos disso daí. Orientar o uso correto de máscara por pacientes e acompanhantes. Lembrar, não deve tocar a parte da frente da máscara, tá? Sempre nas laterais, né, ou nas amarras. Orientar os profissionais sobre como usar corretamente a máscara. Tempo de uso, troca e forma de descarte, tá? E aí a gente lembra, quando a gente faz um treinamento ou quando a gente está, né, promovendo a educação em saúde sobre o EPI, a gente está vendo o uso correto, a colocação, a retirada e o descarte. A máscara de tecido não é um EPI, gente. Não vai errar isso na sua prova. A máscara de tecido não é um EPI. Por isso, ela não deve ser usada por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria usar a máscara cirúrgica ou quando se deveria usar a máscara N95 equivalente. O que isso quer dizer? Chegou lá no seu posto de trabalho, no hospital, no posto de saúde, no ambulatório, no consultório, no serviço diagnóstico, laboratório. Chegou lá, tira sua máscara de tecido que você usa em casa e coloca a máscara cirúrgica. Por quê? Porque ela não é considerada um EPI. Embora a máscara de tecido não deva ser utilizada em unidades assistenciais, ela pode ser utilizada nas áreas exclusivamente administrativas. Bom, o EPI deve ser imediatamente removido após a saída do quarto, enfermaria, box ou área de isolamento. Sempre lembrando, o EPI ele é retirado dentro do quarto, dentro da enfermaria. Caso o profissional de saúde saia de um quarto enfermaria ou área de isolamento para atendimento a outro paciente com suspeita ou confirmação, na mesma área, logo em seguida não haveria necessidade de trocar gorro, tá? Óculos e protetor facial e máscara. Nesse caso, deve obrigatoriamente trocar avental e luvas. Lembrando, sempre de realizar a higienização das mãos imediatamente após a retirada das luvas. O que ele está falando? Se você é um profissional de saúde, você sai de um quarto ou enfermaria ou uma área de isolamento, tá? Para atender outro paciente com suspeita no mesmo local, então vamos supor nossa área de Covid. Nós temos uma ala de Covid. Você saiu de um quarto e vai para outro, entendeu? Um outro paciente que também é Covid. Você está na ala Covid, é um quarto de frente para o outro. O que ele fala? Você tem que tirar as luvas, trocar as luvas e o capote. A máscara, o gorro e o óculos, você pode permanecer com eles, certo? Agora, as luvas e o capote, o avental, você tem que trocar. E lembrar que tirou a luva, tirou o capote, higieniza as mãos para depois colocar outro avental e outra luva, ok? Então, obrigatoriamente, a luva e o avental tem que trocar. As acomodações dos casos suspeitos ou confirmados, então, acomodação, os locais onde esses pacientes vão ficar, né? Preferencialmente um quarto privativo com porta fechada e bem ventilado. Preferencialmente. Professor, onde eu trabalho não é assim. Pois é, eu também não. Então, vamos esquecer da prática e engatar aqui na teoria. Deve-se reduzir a circulação de pacientes e profissionais ao mínimo possível. Os procedimentos que podem gerar aerosóis devem ser realizados
preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório, com pressão negativa. Se for possível, né? Se não for, vai ali mesmo. E aí a gente lembra. Gerou aerosóis, eu vou usar qual máscara? N95, que é a PFF02, ok? Se o serviço de saúde não possuir quartos privativos disponíveis em números suficientes, o atendimento de todos os casos devem ser estabelecido em acomodação de pacientes em coorte, ou seja, separar esses pacientes em uma mesma enfermaria ou área. Eu já falei sobre coorte nas nossas aulas de biossegurança, né? Quando eu falei lá de pacientes com a mesma infecção, né? Quando eu falei em precauções de contato, gotícula, aerosol, a gente viu lá na RDC 50 também que eu posso colocar os mesmos indivíduos com a mesma infecção no mesmo quarto. Isso eu chamo de quê? Acomodação coorte, tá? Então, no Covid foi feito isso, né? Tanto em instituições públicas como privadas. Separaram-se alas no hospital somente para internação de Covid. É fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1 metro entre os leitos. Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta devem ser organizados para trabalhar somente na área de coorte, né? Então, a ala do Covid, é ideal que a equipe que trabalhe naquela área seja sempre a mesma. Eu tenha profissionais, eu tenho equipes para aquele setor. O quarto, enfermaria ou área de isolamento ou área coorte, que é aquela área para pacientes de mesmo sintoma e mesma doença, deve permanecer com a porta fechada e sinalizada com alerta das precauções para gotículas, aerosóis e contato. Então, paciente, caso confirmado de Covid, portinha fechada, lá na porta aquela plaquinha amarela da Anvisa. Gotículas, aerosóis e contato, ok? Imediatamente antes de entrar no quarto, devem ser disponibilizados condições para higienizar as mãos, ou seja, dispensador de preparação alcoólica, pia, papel toalha, lixeira, EPI apropriado, mobiliário para guarda e descarte de EPI, lá dentro, né, para os profissionais. Então, antes de entrar nos quartos, eu tenho que ter os EPIs, tenho que ter a mobiliária para descartar o EPI e condição de higienizar as mãos. Deve-se restringir a entrada de visitantes. Recomenda-se, olha, restringir, não é proibir, tá? A palavra que eles trazem é restringir. Recomenda-se que profissionais de saúde não devem atuar nos serviços de saúde que estiverem com sintomas da doença respiratória, né? Então, o paciente está com sintoma de Covid, o ideal é que ele não vá trabalhar. Pacientes e acompanhantes devem ser orientados a minimizar o risco de transmissão. Então, sempre tem que ser orientado os acompanhantes, os visitantes, a boa higienização das mãos, o uso correto de luvas, né, o uso correto de máscaras. Os pacientes com sintomas respiratórios devem usar máscara cirúrgica durante a circulação dentro do serviço, tá? Então, pacientes com sintomas, máscara cirúrgica em todo momento, tá? Sempre que possível, equipamentos e produtos para a saúde devem ser de uso exclusivo, tá? Como no caso do esteto, esfigno e termômetro. Caso não seja possível, lembrar que entre um paciente e outro, ele tem que ser limpo, desinfectado ou esterilizado. Pacientes devem ser orientados a não compartilhar prato, copo, talher, toalha e roupa de cama. Por quê? Porque a gente sabe que pega também pelo contato. Bom, agora vamos falar do isolamento do Covid. Nós temos o isolamento do Covid, para se colocar o paciente em isolamento, né? A gente tem que determinar o grau da doença. Então, olha só, eu tenho a doença de grau leve, de grau moderada,
de grau grave, doença crítica e imunossupressão severa. Quando que eu considero como uma doença leve? Paciente com síndrome gripal, sem sintomas respiratórios, como falta de ar, dispneia ou anormalidade radiológica. Olha, o paciente não tem dispneia, não tem falta de ar e não tem alteração no raio-x nem na tomografia, ele só tem alguns sintomas de gripe, ele é considerado caso leve. Doença moderada, paciente com evidência clínica, ou seja, com sinais e sintomas, ou radiológica e saturação de O2 maior que 94% em ar ambiente, ok? Então, tá com maior de 94%, né? E evidência clínica e radiológica, saturação moderada. Agora, saturou menos que 94%, aí já é doença grave. Paciente com frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto, saturação menor que 94% em ar ambiente, ou pacientes com hipóxia crônica, redução de menos de 3% do nível base, né? Então vamos supor que nós temos um paciente aí, DPOC, que a basal dele já é 94. Então se for menor que 91, a gente já tem uma doença grave, ok? Taxa de pressão de O2 e força inspiratória maior do que 300 menor do que 300 milímetros de mercúrio, ou opacidade do pulmão em mais de 50%, tá? Tem mais de 50% de comprometimento pulmonar, doença grave. Doença crítica, paciente com falência respiratória, choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos. Imunossupressão severa, paciente em quimioterapia para o câncer e pacientes com infecção pelo HIV e contagem de linfócito CD4 menor do que 200, além de imunodeficiência primária. Então, galera, para eu saber o período de isolamento do paciente, eu preciso saber se a doença é leve, se a doença é moderada, se a doença é grave ou se a doença é crítica. Então, olha só, né? Quando que eu vou tirar o paciente? Então, eu falei aqui do isolamento. Isolei o paciente. Quando que eu vou descontinuar o isolamento? Pacientes assintomáticos, não imunossuprimidos, 10 dias após a data do primeiro teste real positivo. Então, ele vai ficar em isolamento durante quantos dias? 10 dias após o teste de RT-PCR. Para quem que é esse? Pacientes assintomáticos, ok? Deu positivo o paciente assintomático, se ele não tem HIV, não faz quimioterapia, não é imunossuprimido, 10 dias depois ele está liberado do isolamento. Pacientes assintomáticos e imunossuprimidos, pelo menos 20 dias desde o primeiro teste em tempo real positivo. Paciente com quadro leve a moderado, não imunossuprimido. Então, olha só, por isso que eu precisei dessa classificação, beleza? Então, ó, paciente assintomático 10 dias, paciente assintomático imunossuprimido 20 dias. Paciente com quadro leve a moderado para não imunossuprimido. Pelo menos 10 dias do início dos sintomas e pelo menos 24 horas sem febre e melhora dos sintomas. Gente, olha aqui, ó, é E, não é ou, tá? Então, pacientes com quadro leve e moderado. O que é o quadro leve? É aquele paciente que só tá com sintomas de gripe. Ele tem aí, né, ele não tem alteração radiológica, né? Então, ele não tem anormalidade radiológica, nem falta de ar e nem dispneia. Esse é o quadro leve. E o quadro moderado? O quadro moderado é aquele que está saturando menos do que, ou melhor, mais do que 94% em ar ambiente, mas tem alteração radiológica. Ó, vou até voltar para vocês verem. Evidência clínica ou radiológica, porém com saturação maior que 94. Esse é a leve, a moderada. Então, leve e moderada, pelo menos 10 dias do início dos sintomas, pelo menos 24 horas de febre e melhora dos sintomas. Tem que ter essas três, tá?
Paciente com quadro grave ou imunossuprimidos, pelo menos 20 dias desde o início dos sintomas e pelo menos 24 horas sem febre, sem uso de antitérmico e melhora dos sintomas. Ok? Então, paciente com quadro grave, aquele paciente que está saturando menos de 94%, paciente com mais de 50% de imagem e opacidade, né? Então, eu vou fazer o quê? Ele só vai sair do isolamento depois de 20 dias, depois que ele estiver a 24 horas sem febre, sem uso de antitérmico e tiver melhorado os sintomas, ok? Essa aí é a descontinuação do isolamento. Então, olha só, critérios para descontinuar as precauções. Paciente assintomático não imunossuprimido, 10 dias após a data do primeiro teste RT-PCR. Ah, fiz o teste dia 10. Quando que eu vou sair do isolamento? No dia 21. Vão ser 10 dias de isolamento. Pacientes assintomáticos, mas imunossuprimidos, pelo menos 20 dias. Pacientes adultos ou pediátricos sintomáticos. Se ele for quadro leve a moderado, ou seja, ele não pode ser imunossuprimido, ele tem que estar 10 dias do início dos sintomas, tem que estar 24 horas sem febre e tem que ter melhorado os sintomas, tá? Então tem que ter. Ah, Vitor, e se ele está 10 dias, mas ele deu febre na última 12 horas? Então, não vai tirar ele do isolamento, ok? Paciente grave, crítico ou imunossuprimido, pelo menos 20 dias desde o início dos sintomas, pelo menos 24 horas sem febre e melhora dos sintomas, ok? Belezinha? E aqui eu trouxe para complementar critérios para descontinuar a precaução em recém-nascidos. Considerando a especificidade dos recém-nascidos e que uma parcela dessas crianças são imunodeprimidos, principalmente os prematuros, as orientações para descontinuar as precauções nessa população são preferencialmente baseadas em sintomas e nos resultados de RT-PCR. Então, a gente tem aí, então, que eu tenho algumas especificidades para prematuros. Então, são muito baseadas aí no RT-PCR, beleza? Galerinha, nós vamos parar por aqui, dar um pequeno intervalinho para oxigenar a mente, tomar uma aguinha, esticar as pernas e a gente volta com as recomendações de medidas e de implementação de prevenção e proteção em cada área específica do hospital, ok?